gente, agora então, né, nós vamos começar a ver um primo, né, do relógio comparador, que são os relógios apalpadores, tá bom? Que também são muito utilizados na indústria, tá? Também a gente vai ver os mesmos, né, temas principais aqui. Eu só não vou passar a leitura do relógio, porque a lógica da leitura dos relógios apalpadores é exatamente igual, né, à lógica dos relógios comparadores, gente. Né? É até um pouco mais fácil, né, porque os relógios apalpadores eles não têm contador de giro. Né? Então é mais fácil ainda ler, fazer a leitura com os relógios apalpadores do que com relógios comparadores. E a lógica é exatamente a mesma, tá bom? Então nem vou precisar repassar para vocês. Bom, então começar introduzindo, né? O relógio apalpador, da mesma forma que o relógio comparador, né, é um instrumento que mede por comparação. Né? Então ele também, né, vai fazer a medição indireta. Né? Quer dizer, então o que eu vou ler no meu relógio é a diferença entre um padrão, uma referência e a medida da minha peça. Tá bom? É isso aqui que eu vou estar lendo então também no meu relógio apalpador. Tá? Bom, então vamos começar a ver quais são as diferenças. Né? Então, o relógio apalpador é um instrumento também de medição por comparação que transforma e amplia deslocamentos angulares de uma ponta de medição em deslocamentos circulares do ponteiro. Né? Então, olha só, aqui já vai a primeira diferença com relação ao relógio comparador. No relógio comparador, a gente viu que é uma haste, né, que ela entra aqui dentro do corpo, né? Então tem um sistema de cremalheira e pinhão, né? E esse movimento axial da minha haste vai movimentar as engrenagens, vai movimentar o ponteiro. Né? Isso no comparador. No relógio apalpador, opa, aqui está errado, aqui é relógio apalpador. Gente, então deixa eu corrigir aqui, ó. Se tiver cabeçalho errado aqui, vocês já corrige aí para mim, tá bom? Então, no relógio apalpador, né, eu vou ter uma ponta de medição que vai estar me fazendo deslocamentos angulares. Né? Então, essa haste aqui, ó, ela vai mexer, né, com ângulos diferentes. E essa variação angular é que vai me provocar a movimentação do meu ponteiro aqui. Ó. Tá bom? Mais do que isso, né? Essa movimentação ela vai ser ampliada. Né? Então, eu digo que o meu instrumento, o meu relógio apalpador, ele vai ter uma sensibilidade muito grande. Né? Variações muito pequenas aqui de deslocamento vão me provocar variações muito grandes na posição do meu ponteiro. Né? Esse é o conceito de sensibilidade. Né? Que é exatamente o próximo slide. Né? O relógio apalpador, então, ele vai apresentar um pequeno curso angular aqui, né? Então as variações de ângulo vão ser bem pequenas, né? E vai ter uma variação do ponteiro significativamente grande. Né? E isso que é a caracterização de uma boa sensibilidade. Variações pequenas no sinal de entrada provocam grandes diferenças no sinal de saída. Tá? Bom, da mesma forma que o relógio comparador, o relógio apalpador, ele vai também depender de algum lugar para me fixá-lo. Né? E essas bases de fixação elas podem ser bastante diversas aí. Ó, né? Pode ser uma mesa de medição, né? Pode ser no contrapontas, né? Pode ser em bases magnéticas, como isso daqui. Né? Pode ser em dispositivos especiais, como isso daqui. Né? Mas ele sempre vai estar apoiado, então, em algum lugar que vai posicionar o meu relógio apalpador aonde eu quero que ele fique posicionado. Tá bom?
Eu tenho vários tipos, né? Depois a gente vai voltar aqui nesse slide aqui, né? E vocês vejam que nesses 4 exemplos aqui, isso aqui foi tirado num catálogo da Mitutoyo, né? Eu tenho a posição do meu mostrador com relação à minha ponta de medição em lugares diferentes, né? Então aqui eu tenho o arranjo horizontal, né? Aqui eu tenho o arranjo vertical, né? O meu mostrador está perpendicular à minha ponta de medição. Aqui eu tenho um horizontal, só que ele tem um ângulo, né? Então, ou seja, aqui ele é completamente horizontal, aqui eu tenho um ângulo, né, de defasagem entre o mostrador e a minha ponta de medição. Ou então paralelo, né? Aqui é um outro arranjo, né, do meu mostrador com relação à posição da minha ponta de medição. Esses 4 aqui a gente vai ver, né, cada um deles é adequado para um tipo de medição diferente, de alguma característica diferente da minha peça. A gente vai ver logo mais aqui. Então vamos ver algumas características básicas, né, e princípio de funcionamento. A gente vai entender a diferença que tem do relógio comparador. Bom, o que tem de comum... Opa, olha só um negócio aqui, ó. Peraí. Professor, o André vai ter que sair porque ele tá com a bateria acabando, viu? Ah, tá bom. Tá bom, né? Isso aqui está sendo gravado, depois eu disponibilizo lá para vocês. Então, coisas que eu tenho de comum, né, com o meu relógio comparador é o meu mostrador graduado, né, aqui também tem, o ponteiro principal, né, e aqui a gente já percebe que eu não tenho contador de voltas, né, então aqui eu tenho só uma volta possível do meu ponteiro, né, no meu mostrador. Então o curso dele é bem menor, né, e por isso ele tem erros também menores. Né. E a construção dele, gente, como é que funciona? Então eu tenho o aro, né, esse aro aqui, do mesmo jeito que o relógio comparador, eu posso movimentar, né, para posicionar na posição que eu quiser, né. Eu tenho a ponta de contato, né, e na ponta dessa ponta de contato eu tenho uma esfera de metal duro, né, que tem vários diâmetros diferentes, vários materiais diferentes, né. Então essa ponta aqui ela vai desgastar, né, então isso aqui eu troco também com o tempo, né. Eu tenho um engaste aqui com um apoio com micro rolamentos de esfera, né? Então essa ponta aqui ela vai me movimentar angularmente aqui, né? Então aqui eu tenho micro rolamentos de esfera. Eu tenho um amortecedor de borracha, né? Então aqui eu tenho uma haste. Então à medida que eu movimentar o ponteiro, esse movimento vai ser transmitido a essa haste aqui, ó. E essa haste, movimentando, ela vai movimentar uma engrenagenzinha, né? Essa engrenagenzinha aqui é que vai estar associada ao movimento do meu ponteiro. Tá? Gente, vocês conseguem, já olhando essa figura aqui, ó, né? Ter uma ideia de qual que é o princípio físico, né, que está associado aqui a esse movimento da minha ponta e o movimento aqui dessa outra ponta que vai movimentar a engrenagem. Vocês conseguem sacar isso, não? Ela funciona por pressão, professor? Isso, assim, ó, né? Ela vai ter uma pressão aqui que vai movimentar isso aqui, então ele vai abaixar, né? Vai ter uma movimentação angular, né? Isso aqui, ó, né? Ele pode estar aqui para baixo, ele vai ficar nessa posição. Se ele ficar nessa posição, né? Então essa haste aqui, ó, né? Ela vai subir, né? Se essa ponta desce, essa haste aqui sobe, né? E subindo ele vai estar, aqui tem uma engrenagenzinha, né? Ele vai movimentar essa engrenagem aqui, ó. Né? Vocês conseguem adivinhar aqui qual que é o princípio físico, né, dessa movimentação aqui, ó? Não. Ninguém imagina, né? Isso aqui, gente, é o princípio da alavanca, né? É uma alavanca. Então aqui eu tenho um ponto de apoio, né? Então o movimento aqui dessa ponta aqui, ó, né? Como o braço aqui é maior do que o braço dessa ponta aqui, ó, né? Os deslocamentos na extremidade, né, também são proporcionais ao braço aqui, ó.
se eu tenho um deslocamento X aqui, ó, né, eu tenho um deslocamento Y bem maior, porque esse braço aqui é bem maior também até o ponto de apoio. Né? Então esse aqui é o princípio da alavanca. Né? E é isso que explica aqui qual que é a grande sensibilidade do meu instrumento, né? Graças ao princípio da alavanca. Bom, então vamos entender aqui, né? Eu coloquei um texto aqui para, né, a gente, quando lê isso aqui, lembrar desses conceitos. Né? O movimento da ponta de contato origina um movimento angular, né, desse braço aqui, né, movimento angular desse braço aqui, né, que em sua extremidade possui um setor dentado. Então aqui na pontinha eu tenho uma superfície dentada que aciona um pequeno pinhão central. Então aqui eu tenho um pinhãozinho central. Então o deslocamento aqui, ó, né, ele acaba provocando um deslocamento desse braço, que na sua ponta tem um setor dentado, quer dizer, tem alguns dentinhos aqui, uma semi-engrenagem, né, que movimenta esse pinhãozinho central aqui, ó. Né, e esse pinhãozinho central ele está ligado ao ponteiro aqui que vai se movimentar também. Né? Aqui eu tenho uma outra engrenagem que está em laranja aqui, ó. Né? Ela também está ligada a esse pinhão central aqui, ó. Né? E ela tem uma mola, cabelo aqui, né? Essa mola que vai fazer o ponteiro sempre voltar à posição inicial ali, ó. Tá? Então esse é o princípio de funcionamento do meu relógio comparador. Né? Um movimento pequeno dessa ponta vai me gerar um grande movimento na ponta da minha haste aqui, ó. Tá? Então vai me provocar um grande movimento do meu ponteiro. Eu tenho várias pontas diferentes, né? Eu posso trocar essa pontinha, né? Então com o tempo espera-se que, né, depois de muito uso, né, ele vai atritando na superfície que ele está medindo, tal. Depois de muitas milhares de utilizações ele vai se desgastar. Aí eu troco essa pontinha aqui, ó. Né? Ele é intercambiável. Né? Eu tenho pontas diferentes aqui, ó. Né? Até ponta de rubi, né? Com geometrias diferentes, né? Umas mais pequenas, né? Outras mais com diâmetro maior, né? E materiais também possivelmente diferentes. Tá? Depende do que eu estou utilizando lá. Né? O movimento dessa ponta aqui de medição são dois. Né? Existe um tipo de movimento que é um movimento com curso grande, que é a posição pesada. Eu posso movimentar essa ponteira aqui mais de 100 graus, né? Para lá e para cá. Né? Isso aqui vai ser conveniente para me posicionar essa ponta de medição na superfície que eu quero da minha peça. Né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, vocês vão perceber isso. Né? Isso aqui eu vou posicionar, né? Vou virar bastante essa ponta para posicionar isso aqui e estar em contato da superfície da minha peça. A partir daí, né, eu vou ter a palpação leve, que é chamada. Né? Então, pequenas variações aqui do meu ponteiro vão me provocar grandes variações no meu mostrador aqui. Ó. Então, são dois tipos de movimentação que esse meu ponteiro dá. Né? Cada relógio, gente, tem o seu comprimento de ponta de medição específica. Né? Quando eu falo que ela é intercambiável, eu posso mudar, né, uma ponta para outra, desde que ela tenha o mesmo comprimento. Né? Meu relógio ele foi projetado, e por isso que no mostrador do meu relógio, né, normalmente já me vem qual é a dimensão da minha ponta de medição aqui. Ó. Né? Eu posso mudar a esferinha, né, a ponta dela aqui, né, a pontinha na cabeça dela, mas eu não posso mudar o comprimento, né, da minha haste, sempre vai precisar ser o mesmo, tá bom? Beleza por enquanto, gente?
Tranquilo? De boa. Tranquilo? Por mim, tranquilo. Tudo tranquilo, professor. Maravilha. Agora a parte mais bacana que a gente vai ver as aplicações desses relógios apalpadores. Né? Beleza. O relógio apalpador, gente, é muitíssimo útil, né, na verificação de tolerâncias geométricas. Né? Apesar da gente não ter estudado ainda a questão das tolerâncias geométricas, né, mas vocês já devem, né, ter conhecimento, né, ter ouvido falar pelo menos, se não um detalhe conceitual, mas sobre planicidade, retilinidade, paralelismo, né, concentricidade, perpendicularismo, né, todas essas são tolerâncias chamadas tolerâncias geométricas, né, elas estão relacionadas à forma, né, e variações possíveis na forma que minha peça pode ter, tá bom? E o melhor instrumento para ver isso, gente, é o relógio apalpador. Tá? Que tem uma sensibilidade muito grande para fazer esse tipo de medição. Né? E por isso mesmo, né, ele é bastante utilizado em usinagem. Né? Ele é utilizado bastante na centragem de peças, alinhamento de peças, né, para usinagem. Então, na usinagem, o relógio apalpador ele é muitíssimo utilizado. Né? Nessa figurinha aqui a gente vê, né, começa a ter uma ideia dessa questão da posição da minha ponta de medição. Né? Então, dependendo da superfície, eu tenho que fazer um ângulo, né, mais adequado para posicionar a minha peça na superfície que eu estou medindo. A gente vai ver alguns videozinhos que vai ficar mais claro isso. Professor? Oi? Uma pergunta. Você pode voltar no slide passado? Será que pode passar? Aqui. Anterior? Então, surge aqui o último, aquele ali que está medindo por dentro. Esse aqui. Isso. Sim. Tem como eu descobrir o raio desse círculo por esse relógio apalpador? Ou não tem como nada a ver? Então, tem. Como é que você faria isso? Primeiramente, né, você lembra que isso aqui faz leitura de diferenças, né? Então, assim, ó, se eu não tiver um padrão de referência, eu não consigo saber qual é a diferença que eu tenho, né, da minha medida aqui com relacionada. Ele não mede diretamente medidas. Eu quero saber, se eu tenho só um relógio apalpador, eu quero saber qual que é o diâmetro desse furo, eu não consigo saber. Né? Para saber isso, eu preciso ter... Oi? Eu só abri só para... Mas pode falar. Então, assim, ó. Então, se eu só tenho o relógio apalpador e mais nada em minha peça, né, eu não consigo saber qual que é o diâmetro desse furo aqui, ó. Né? Para saber isso, eu preciso ter uma referência. Qual que é a referência? Eu posso ter, por exemplo, um anel cuja medida eu conheço. Né? Se eu tenho um anel que seria o anel padrão, eu primeiro passo meu apalpador no padrão, né? Então eu sei qual que é a leitura dele, e aí depois eu passo, né, em seguida, né, esse mesmo relógio na posição que ele está, no diâmetro da peça que eu quero medir. Aí eu vou estar comparando, né, a medida do diâmetro padrão com a medida desse diâmetro aqui. Ó. Aí eu consigo. Mas sempre eu preciso ter o padrão de referência para fazer essa medição. Esse desenho aqui, por exemplo, pode ser que a pessoa não esteja querendo saber, ó, não importa qual que é o diâmetro aqui, ó. Eu quero saber se a minha peça está centralizada no meu torno, por exemplo, na minha fresa, por exemplo. Né? Imagine que eu estou numa fresadora. Né? Você conhece fresadora? É uma máquina operatriz, né, que faz várias operações, entre elas furo, por exemplo, né? Fresado. Então, para me fazer a usinagem, eu preciso ter certeza que a peça está no lugar certo. Né? Eu posso ter um torno CNC, uma fresa CNC, por exemplo. Então, para me centrar a peça, eu preciso ter certeza que a minha ferramenta está exatamente no centro desse furo aqui, por exemplo. Né? E aí eu passo o relógio, eu tenho como fazer, eu tenho até um vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu faço essa centragem desse furo aqui. Ó. Aí é tranquilo, centragem eu consigo fazer sem nenhuma dificuldade. Né? Mas tomar a medida
diretamente aqui, sem uma referência, sem um padrão, eu não consigo. Tá claro isso para você? Sim, sim, professor. Obrigado. Desculpa Legal. algum. Então vamos lá, né? Aqui uns croquis, né, que mostram exemplos de medição, né? Então assim, ó, de comum, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o relógio apalpador posicionado num suporte, né? Todos eles têm um suporte. O suporte está em posições diferentes, né? Podem ser até diferentes, mas o que tem de comum dessas três situações é que o relógio está montado num suporte adequado aqui, ó. Nessa primeiro exemplo, ele está fazendo, por exemplo, a centragem, né? Como aquele exemplo que eu dei anteriormente, né? Ele vai usinar essa peça aqui, ele precisa ter certeza que ele está na posição certa dentro do meu torno. Então eu uso o relógio apalpador para centrar a peça ou fazer alinhamento. Existem algumas medidas que são furos bem pequenos, né? Eu não teria instrumento para entrar lá dentro para medir. Então o relógio apalpador ele é pequenininho, ele tem uma ponta pequena, ele consegue ter fácil acesso, né, a locais que outros instrumentos não conseguem entrar. Aqui é um outro exemplo, né, de uma verificação de paralelismo entre faces, né? Primeiramente eu passo o relógio apalpador numa face, depois eu passo numa outra face e eu verifico, né, o quão paralelo uma face está com relação à outra. Né? Melhor do que desenho, né, vamos ver uns videozinhos que mostram isso. Né? Então nesse primeiro vídeo, né, que tem 2 minutos, mostra aqui uma operação de centralização, né, de uma peça com relação à ferramenta da minha máquina. Né? Então isso aqui é uma furadeira, né? Ou uma fresadora, pode ser uma fresadora, e eu preciso ter a ferramenta centrada com relação à peça. Vamos ver como é que ele faz isso. Então agora nós vamos começar a centralizar a nossa peça. Então vamos lá com o nosso relógio apalpador. Coloquei ele na posição que vai pegar o furo, e agora nós vamos aproximar. Aqui, você já vê que o ponteiro já conseguiu ler. E agora eu vou virar e nós vamos centralizar a peça. Então, ao contrário aqui. Olha lá. Então nós já começamos a determinar o centro da peça. Aqui. Estou utilizando esse PVC aqui justamente para não deformar e nem machucar a peça. E aí a gente vai puxando o centro. Olha lá. Então nós já temos uma centralização muito boa. Não sei se você viu que numa parte do dialzinho desse relógio tem uma faixinha amarela. Essa faixinha amarela é para a gente se balizar, só para a gente uma referência. Então eu vou colocar no 20 da faixinha amarela e eu vou rodar aqui. Ela deu uma deslocada lá, para cá. Saiu um pouquinho, vamos ver. Então nós temos que colocar um pouquinho para lá. Agora deu no 40. Aqui, ó, do lado de cá já está no 40. Agora vamos na outra extremidade da peça. Tem que vir para cá um pouco. E a nossa peça está quase centralizada, ó lá. Mais um pouquinho. Vou colocar no 20 na faixa amarelinha aqui, para a gente ter uma ideia de quanto que ele vai deslocar. Vejam lá, ó o ponteiro. E você consegue visualizar ele na volta toda. Olha lá, paradinho no 20. Deu para perceber, gente? Né? Como é que é feita
né? E vocês vejam, né, Entendi. a batidinha é bem delicada, vocês vejam como é a sensibilidade do meu instrumento, né? Coisinhas bem pequenas vão causar uma variação grande aqui, ó. Então, centralização é um exemplo do uso. Então agora nós vamos começar. Aqui um outro exemplo, gente, né, para verificação de paralelismo, né, e concentricidade, que, né, não deixa de ser a centralização também de uma peça que vai ser torneada. Olha só. Então, primeiramente a referência, né? E aí eu já sei qual é a dimensão, né, dessa posição aqui do relógio. E vai colocar a segunda peça. E você veja que o relógio volta à posição 0 ali, né? Então eu sei que as duas superfícies estão paralelas ao tônus do plano, né? E aí a mesma coisa é para fazer verificar a concentricidade ou fazer alinhamento, né, de um eixo. Isso aqui é muito utilizado nas operações de usinagem, né, gente? Antes de começar a usinar a peça, a gente faz a centralização dessa peça no torno. Se eu não fizer isso, a minha peça vai, quando eu ligar o torno, ela vai sair chacoalhando e vai me causar a vibração ali da peça no meu torno. Aqui uma imagem ampliada, né, que vocês veem a variação da peça no meu torno. Visualmente eu não consigo enxergar isso, né, gente? Né? Por isso que eu preciso utilizar o instrumento. E quanto maior a rotação, maior é a vibração que eu vou ter durante a usinagem se a minha peça não estiver centralizada. Ah, entendi, professor. Agora por que serve o instrumento e quais os métodos de uso. Isso, então nada como olhar o videozinho mostrando, né? Então aqui, ó, é um outro exemplo de uma tolerância geométrica, que é a tolerância de batimento. Batimento não é tão usual assim, né? Algumas pessoas ouvirem falar, mas é bem simples, né? Seria como se fosse o perpendicularismo do plano, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma ferramenta, essa ferramenta ela vai girar, né, em torno desse eixo aqui, ó, né? E eu preciso ter essa superfície que está aqui embaixo, né, totalmente perpendicular, né, durante a rotação desse eixo aqui, ó, né? Esse aqui é exatamente a tolerância de batimento. Vai como se fosse um perpendicularismo do plano, no plano aqui embaixo, né? Esse é o conceito de batimento. Vamos ver como é que ele faz isso. Eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca então a ferramenta no spindle e depois disso fazer uma conferência do batimento, explicando quais são as vantagens que a gente tem em realizar esse procedimento. E posso agora então conferir o batimento da minha ferramenta. Eu vou estar utilizando aqui um relógio apalpador com base magnética. Vou colocar ele aqui na mesa e vou aproximar aqui até a gente encostar na ferramenta. Com o relógio posicionado então no centro da ferramenta, agora eu vou girar o spindle e vou olhar quanto que está variando o batimento da ferramenta. Nesse caso aqui ele está dando menos de 1/100, então é um valor que já dá para trabalhar, um valor aceitável. Mais do que isso, a gente já tem que começar a olhar alguns detalhes para corrigir aí essa diferença. Tranquilo, gente? Então assim, ó, esses são três bons exemplos aí, né, de como que a gente faz aí, como a gente utiliza os relógios apalpadores aí. São muitíssimos utilizados então nas operações de usinagem aí, né? Da mesma forma que o comparador, né, a gente tem a questão da resolução aqui, né, do relógio
apalpador. Né? Então aqui eu trouxe os dois principais modelos que existem de relógio apalpador, um com a resolução de 1/100º e outro com a resolução de 1/1000º, né? Então são os dois relógios mais comuns de acontecer, sendo que esse aqui é o mais utilizado aí, né, na indústria. E aí eu quero que vocês façam um exercício, né, e vocês me respondam qual que é o curso desse relógio apalpador. Então, ó, lembrando que o curso, né, do apalpador é quanto a ponta de medição vai poder movimentar. Né? E quanto ela vai poder movimentar corresponde a uma volta inteira do meu ponteiro. Né? Então, eu queria ver se alguém consegue descobrir, né, nesses dois casos. Estou começando por esse aqui. Né? Considerando que a divisão de escala vale 1/100º de milímetro, né? Quanto que seria a medida, então, de uma volta inteira desse ponteiro aqui nesse meu mostrador? Vocês sabem me dizer? Fica... Pera aí, professor. Repete a pergunta que agora até eu me perdi. Isso é. A pergunta que eu fiz é a seguinte. Se a divisão de escala é 1/100º, quer dizer, a distância entre cada marquinha aqui é 1/100º, né? Quanto que valerá a medida quando o ponteiro der uma volta completa no mostrador? Ou seja, quanto que é o curso da minha ponta de medição? Fugiu a palavra, cara. De um para o outro, professor, é 100 centésimos? Ou... É um chute, bem... Olha, Não sei se... Acho que vai dar bem mais. Olha, cada marquinha dessa é 1/100º de milímetro. Né? Então, primeira pergunta que tem que ser respondida é quantas marcas Tem em uma volta. Alguém arrisca? Quantas marcas eu tenho no meu mostrador aqui, nesse primeiro mostrador? 80 marcas, professor. 80 marcas, né? Certo? 80 marcas. Se a distância entre cada marca é 1/100º, né? Quanto eu ando, né, uma volta inteira do meu ponteiro? Está no caminho. 0,080 milímetros? 0, faz a continha. 0,01 vezes 80. 0,01 vezes 80. Quanto que é? Ah, 0,8. 0,8. Né? Então, vamos ver. 0,1. Não, que é 0,01, né? 0,02, 0,03, 0,05, né? 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, né? 0,8 milímetros. Exatamente isso. 80 marquinhas vezes a divisão de escala 0,01. Então é 8 décimos. Ou seja, o curso desse relógio apalpador de resolução 1/100º é de 8 décimos de milímetro. Vocês vejam, a movimentação é muito pequena, não dá nem 1 milímetro, né? É bem pequeno. É bem pequeno mesmo. Né? E esse aqui, gente?
né? O raciocínio é exatamente o mesmo. Qual que seria o curso desse micrômetro milesimal aqui, ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Vai dar 140, é isso mesmo? 140. É dividido... 140 marcas. Isso. A resolução, né, a divisão de escala de cada marquinha é um micron, ou seja, 0,001 milímetro. 001? É 001. 001 é um micron. 0,001 é um milésimo de milímetro. Vezes 140. Quanto que é 001? 0,001? 0,14. Exatamente. Né? Então, vocês vejam, para o relógio apalpador milesimal, né? Milésimo de milímetro, ou micro, o curso dele é de 14 centésimos. É muito pouco, gente. Né? Bem pouquinho mesmo. Né? Então, isso aqui é só para situações aqui de grande precisão mesmo, tolerâncias pequenas. Né? É exatamente esse o conceito. Né? Então, para o relógio centesimal, né, que é o mais utilizado, né, o curso da ponta de contato é menos de 1 milímetro, é 0,8 milímetros. Né? 0,8 milímetros equivale então a uma volta completa do ponteiro. Né? Para o relógio que tem a resolução milesimal, né, 0,01, né, um milésimo de milímetro, que é a mesma coisa de um micro, o curso da ponta de medição é de 14 centésimos de milímetro, é muito pouquinho, né? Equivale a uma volta completa do ponteiro. Tá bom? Então daqui dá para perceber isso, né? Quer dizer, diferente do relógio comparador, né? Que chega até a 10 milímetros, né, de curso, relógio apalpador, o máximo que ele vai se movimentar, a ponta de medição, é 8 décimos de milímetro ali, ó. É bem pouquinho mesmo. Né? Então essa é uma outra grande diferença dos dois aí. Ó. Procedimento de uso e leitura é exatamente igual ao procedimento do relógio comparador. Né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o ajuste do zero, né? Utilizando um padrão ou uma referência para isso. Né? Eu primeiro posiciono o padrão, né? Eu movimento o aro, né, para facilitar minha leitura, né, coloco o zero alinhado com o ponteiro, né, nessa medida padrão, e depois eu vou fazer então a medição da peça. Né? Então a medição da peça eu vou, se meu ponteiro vai ter um deslocamento, né? Se deslocar no sentido anti-horário, significa que a minha peça é menor do que o meu padrão. Se o ponteiro se deslocar na direção horária, significa que a minha peça é maior do que o meu padrão aqui. Ó. Tá? Que é a mesma coisa que a gente faz com o relógio comparador. Né? Então é isso aqui, é isso que eu acabei de falar. Né? No sentido horário a diferença é positiva, ou seja, a peça é maior, né, que é a referência. Se o ponteiro girar no anti-horário, a diferença será negativa, ou seja, a peça tem menor dimensão do que a minha referência aqui. Ó. Tá? Esses desenhos aqui eles ilustram exatamente isso. Girou no sentido horário, a peça é maior. Girou no sentido anti-horário, a peça é menor do que o padrão. Tá? É exatamente igual, então, nesse sentido, ao relógio comparador. Tá certo, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Deu para entender legal. Legal. Então vamos ver alguns tipos de relógios apalpadores, gente. Né? Então, primeiramente, aquilo que eu falei para vocês. Né? Tem 4 tipos básicos. Né? E cada tipo desse, gente, né, é mais adequado dependendo, né, da aplicação que eu vou ter. Né? Dependendo da posição
que eu quero que o meu mostrador fique com relação à peça, para mim poder enxergar direito os valores que estão sendo medidos aí. Ó. Por isso que eu tenho vários posicionamentos, várias configurações diferentes para mim poder estar apoiando o meu relógio no meu suporte de uma maneira adequada ali. Ó. Olha, professor, se eu não me engano, eu só vi o horizontal até hoje. É mesmo? Então, é o mais comum, eu diria que é o mais comum. Né? Mas aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, ó, vamos ver. Esse aqui, por exemplo, é aquele angular. Né? Sim. É esse aqui, ó. Ela fica pro lado de lá do mar. Né? Ele está vendo aqui a circularidade, por exemplo, nesse eixo, e ele está na posição do relógio de uma tal maneira que facilita aqui a visualização. Né? Esse aqui, por exemplo, é aquele que tem aquele suporte, né, ali 90 graus aqui. É esse aqui, ó. Né? Ah, sim, é o vertical. Não, esse aqui não é exatamente o vertical, né? Esse aqui o mostrador está ainda no mesmo plano, né? O vertical seria o mostrador nessa outra posição. Mas poderia ser também. Agora, você percebe? Isso aqui é um bom exemplo, né? Dependendo do suporte, né, que eu tenho e da posição da peça que eu vou tá verificando, pode ser conveniente, dependendo da onde eu estou olhando, né? Se eu estou com o olho aqui em cima, essa aqui é a posição mais adequada. Se eu estou olhando de lá, né, o mais adequado seria o mostrador nessa outra posição, né? Então depende muito da peça que eu vou estar medindo, do meu suporte, do ângulo que eu vou estar olhando o relógio, né? Então por isso que tem essas várias possibilidades. Eu uso qual que é o mais adequado para a minha situação ali, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, ele ilustra bem isso aqui, ó, Sabrina. Olha só. Então aqui foi bem rapidinho, né? Mas dá para ver então né, que cada situação é diferente da outra ali, né? Então pode ser mais conveniente usar de um. Esse último aí, professor, desculpa te cortar. Eu já vi eles usando para roda de carro, para ver se o... Pera aí. Desculpa, professor. Para ver se ele tinha feito, como é que chama? Balanceamento? Isso, não exatamente o balanceamento, né? O pessoal normalmente alinhamento. Isso, um alinhamento da roda, quando eles comem para tirar a imperfeição, alguma coisa assim. Ah, tá, certinho, tá certo. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo uma verificação do espaçamento. Quase uma cambagem, Sidney. Valeu. Então, gente, tem essas várias possibilidades aí, né? Opa. Tá, esses 3 ângulos que eu falei para vocês. Bom, e para terminar, né, como sempre, a questão das recomendações e cuidados, né? Aqui tem algumas coisas que é um pouquinho diferente da questão do relógio comparador, né? Lembra que no relógio comparador eu tenho que estar com o relógio exatamente a 90 graus da peça que eu estou medindo, né? Aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui eu sempre vou ter um ângulo, né, entre o relógio e a peça que eu vou estar medindo. Então, primeiramente é o seguinte, né? Vocês vejam aqui alguns exemplos aqui, né? A peça vai estar girando, né? E eu vou estar verificando, né, qual que é a variação do meu mostrador aqui, né? Então é importante que a rotação, o sentido de rotação da peça, né, seja tal que eu não vá ao encontro da ponta, né, como mostra isso aqui, essa figura. Aqui a peça está girando, né, e está indo ao encontro da ponta. Não, o contrário o adequado é o contrário, né? O sentido da peça aqui, ele tem que estar no mesmo, né, direção da ponta de contato, né, para evitar vibrações, né, e desgaste da peça aqui, ó. Outra recomendação: usar uma base rígida, né, para montar o relógio,
né? E da mesma forma que o relógio comparador, deixar o mais próximo possível da coluna, né? Para não ter problema de desvios por causa da flexão do suporte. Ao medir um objeto, evite movimentar o relógio para frente, né? Ou a peça em direção à ponta de contato. É a mesma lógica, né? Eu devo fazer o relógio, né, tá caminhando aqui, né, nessa direção e nunca ao contrário, né? O relógio caminhando nessa direção aqui, ó, né? Pela mesma lógica desse daqui, ó. Então tem que, né, aquelas coisas que parecem meio óbvias, né? Selecionar o relógio apalpador mais adequado, né, para a situação que eu vou estar utilizando. E aí vai depender da peça, dependendo da medida que eu estou tomando, vai depender do tipo do meu suporte, vai depender da posição que eu vou estar para ler o meu relógio, né? Então tudo isso vai ser variável para mim selecionar o apalpador mais adequado. Como todo instrumento, ele tem que estar calibrado, né, para mim ter confiabilidade dos resultados. De novo, aqui eu tenho a questão do erro de paralaxe, né? Por isso que a posição que eu estou olhando o mostrador é tão importante, né, para fim de evitar, né, o erro de paralaxe na leitura. Selecionar a ponta de medição que melhor se adapta, né? Então, tem várias pontas diferentes, né, de ponta pequena, maior, né, de materiais diferentes. Da mesma forma, tem que manter o instrumento limpo, né? Isso é recomendação para todo instrumento, né? E aqui, olha só uma coisa interessante, gente, né? A questão da montagem do relógio, né? Então, eu tenho que assegurar que eu dou uma pré-carga, né, no meu relógio antes de fazer a leitura, né? Então, eu não posso ter a ponta de medição alinhada aqui no instrumento, né? Para me fazer a pré-carga, eu preciso virar um pouquinho mais o relógio, a ponta, né, tá submetendo aí o relógio a uma pré-carga. Então aqui seria a posição correta para fazer a medição dessa superfície aqui, ó. No caso, professor, não deixar ele sem uma carga para não ter, vamos dizer assim, você pega ali uma peça do torno, ele não conseguir, ele poder sentir algum tipo de vibração, certo? Para sentir a medida, né? Porque quando eu estou verificando, a medida pode variar para mais ou para menos, né? Sim. Então eu preciso ter uma carga suficiente para que o meu instrumento consiga ler para mais e para menos, né? Se eu não tiver Entendi. carga, ele vai rodar em vazio aí, vamos dizer assim, né? Pode girar em vazio em alguma parte da superfície da peça, né? Aquelas coisas naturais, né? Evitar quedas, né? Força excessiva, né? Mesma coisa, proteger o relógio quando eu vou ficar muito tempo com ele parado, né? Tem que proteger para ele não se oxidar, né? Não expor diretamente ao sol, né? Guardar sempre no estojo, né? Limpar a sujeira. Isso aqui são boas práticas comuns a qualquer tipo de instrumento aí, tá bom? É isso aí, gente, né? Dúvidas, comentários, observações? A leitura dos instrumentos é exatamente a mesma lógica da leitura do relógio, por isso que não teria necessidade de a gente voltar a esse assunto. Beleza. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor.